Eu fui convidado pela Sociedade Latino-Americana de Glaucoma para gravar essa palestra. Por que que as pessoas ainda ficam cegas de glaucoma? Desde 2001, aproximadamente 15% dos pacientes com glaucoma progrediram para a cegueira, tratados em pelo menos um olho, no período de 15 a 20 anos, a despeito dos grandes avanços no diagnóstico e nas opções terapêuticas. Essa taxa de perda de visão é inaceitável. Em 2017, a Glaucoma Foundation reportou que, infelizmente, não é possível estimar a probabilidade do paciente manter a visão uma vez que ele tenha sido diagnosticado com glaucoma. John Hopkins, baseado em estatísticas do mundo real, refere que 15% dos pacientes, um em aproximadamente 6 pacientes com glaucoma tratado, ficarão cegos de pelo menos um olho, o que é uma tragédia. O professor Lu Pascal, no Congresso Mundial de Glaucoma de 2021, no simpósio presidencial, conclui que a maioria das vezes nós não sabemos o que está causando a progressão. Ora, se nós não sabemos o que está causando a progressão, fica muito difícil evitar que ela aconteça, sendo percebida somente depois que ela ocorreu, o que já significa um dano adicional para o paciente. Por esse motivo, eu escrevi esse artigo, porque as pessoas ainda ficam cegas de glaucoma, que é o título dessa palestra. Esse artigo teve mais de 250 citações e foi recomendado pela instituição F1000 Prime para ser lido, dada a sua importância no campo do glaucoma. E tem sido apresentado em vários congressos, nesse caso pelo professor Aike Ahmed, que apresentou tanto em Atenas como na Austrália. A primeira causa é a falta de diagnóstico de glaucoma. Estudos populacionais nos Estados Unidos mostram que 50% dos casos não são diagnosticados, a despeito de alguns casos apresentarem glaucoma severo. Isso deve-se à inabilidade de reconhecer o dano glaucoma, o dano glaucomatoso. Também a confiança única nos resultados do OCT traz o problema do diagnóstico da doença. Como vocês podem ver, a taxa de falso positivo baseado no complexo ganglionar celular é de 40% e na camada de fibras nervosas 31%. Uma taxa inaceitável para um diagnóstico do glaucoma. O exame clínico do nervo óptico é extremamente importante para o diagnóstico, estadiamento e manuseio dos glaucomas e é insubstituível em detectar causas não glaucomatosas de escavação adquirida no nervo óptico ou defeitos similares do glaucoma no campo visual. O diagnóstico, Early Diagnostic Program, EDP, também conhecido como 5 R's ou 5 regras para o diagnóstico de glaucoma, é considerado um dos melhores métodos para auxiliar o oftalmologista no diagnóstico da doença. É fundamental que se saiba reconhecer esses 6 sinais de neuropatia óptica glaucomatosa, ou para fazer o diagnóstico, ou pelo menos para suspeitar da doença. Quando associado aos achados do OCT, esses sinais aumentam a acurácia do diagnóstico em 30% para o médico oftalmologista generalista e em torno de 20% para o especialista de glaucoma. Portanto, essa associação do aspecto oftalmoscópico do nervo óptico, junto com os resultados do OCT, é a melhor forma para o diagnóstico do glaucoma. Também a severidade do dano glaucomatoso é subestimada. Nesse trabalho de Felipe Medeiros, ele mostra que mesmo na fase pré-perimétrica, quando não existe defeito de campo visual, há uma perda de 224 mil células ganglionares, de um total de 973 mil de uma pessoa normal. Num glaucoma leve, uma perda de 332 mil células ganglionares, e no moderado, 551 mil células ganglionares. Para se ter uma ideia, vamos comparar com dinheiro. Uma perda de 332 mil dólares, de um total de 973 mil dólares, não pode ser considerada leve. Pior ainda,
uma perda de 332 mil células ganglionares, que são irrecuperáveis, ao contrário do dinheiro, não pode ser considerado um glaucoma leve. Se nós temos que perder um terço das células ganglionares para que apareça um discreto defeito, ou mesmo não tenha defeito no campo visual, o termo glaucoma leve não só enganoso, mas também potencialmente perigoso. Importante se ater a essa frase de Felipe Medeiros, que no começo as coisas parecem se mover lentamente em termos de MD, mas já perdendo bastante células ganglionares, e depois, mais tarde, tem uma perda rápida que torna difícil parar. Tem que se lembrar também que quanto mais danificado tiver o nervo óptico pelo glaucoma, mais baixa é a pressão requerida para evitar a progressão e maior é o risco da doença evoluir para a cegueira. Também, glaucoma é mais do que campo visual. A perda de células ganglionares da retina resulta em sérias e variadas perdas funcionais, como mostrada aqui nesse slide, muitas delas subestimadas pelos médicos. Também o glaucoma não é tratado de forma apropriada. Os picos pressóricos não são avaliados adequadamente. Esse estudo do grupo de Varma mostra que o pico pressórico é o fator mais consistente para prever a progressão da doença em relação a todo o espectro de pressão, quer pressão baixa, quer pressão alta, quer média, quer flutuação. Isso é confirmado por outros autores, como vocês podem ver aqui, e nesse estudo é interessante essa publicação do grupo de Caprioli, porque ilustra como o nosso conhecimento mudou de que a flutuação da pressão intraocular era o fator mais importante e depois passou para a flutuação ser importante somente em pacientes com pressão intraocular baixa, e agora mostrando que o pico é o principal fator para a progressão rápida em pacientes com glaucoma. Infelizmente, 51% dos casos de pico pressório não ocorrem no consultório e alguns são bastante elevados, acima de 12 milímetros do que a pressão obtida na clínica. O teste de sobrecarga hídrica, como mostra o professor Reza, é entre os métodos o mais barato, o mais fácil de ser feito comparado com os outros para estimar o pico pressórico. E esse teste foi recomendado pelo National Health Service da Inglaterra para avaliar se existe risco de desenvolver a doença, se necessita iniciar ou mudar o tratamento e também para indicar laser ou tratamento cirúrgico. Interessante esse estudo de Israel, em que os investigadores chamaram a atenção que, como outros médicos, que esse teste é pouco utilizado não devido à falta de evidência científica, mas por restrições do tempo, práticas do tempo para fazer o teste. E a solução deles foi simples: medir a pressão intraocular apenas nos 30 minutos do teste, e, segundo eles, um parâmetro que é tanto reproducível como confiável. Esse é um exemplo que eu tive acesso de um professor pedindo a opinião do professor Felipe, de uma paciente de 83 anos com glaucoma normotensivo severo, praticamente cega de um olho, ficando cega do outro, como vocês podem ver, com pressão de 10 no olho direito, 7 no olho esquerdo, em medicação máxima. O professor Felipe sugere que faça um teste de sobrecarga hídrica para verificar se esse paciente está tendo picos pressóricos durante o dia. E realmente isso ocorreu. Como vocês veem, a pressão antes do teste era 13 no olho direito, foi de 36 após a ingestão de 1 litro de água. Não é necessário 1 litro de água, basta 800 ml de água. E no olho esquerdo, de 11 para 32. Esse caso explica a alta frequência de glaucoma normotensivo em algumas partes do mundo. E se o pico tivesse sido avaliado antes, provavelmente esse paciente teria uma evolução bem melhor do que está tendo. Esse outro caso mostra a importância de identificar o pico pressórico, paciente com campo tubular em terapia máxima com pressão de 8.
Nesse cenário, a decisão tem que ser feita rapidamente, entre segmentos rápidos ou curtos, ou já partir para uma trabeculectomia. O teste de sobrecarga hídrica mostrou um pico de 24 milímetros de mercúrio, muito acima da pressão-alvo desse paciente, repetido uma semana, 5 dias após, o pico pressórico foi de 22, e depois da trabeculectomia, o pico pressórico foi de 10, embora a pressão basal tenha ficado apenas 2 milímetros abaixo da pressão basal do primeiro teste, a pressão pico baixou 14 milímetros, substancialmente baixando a chance de progressão da doença. Também a velocidade de progressão não tem a acurácia desejada. Veja, pelo OCT, uma variabilidade de 5 micra entre as visitas representa mais que 10% da dynamic range, que pode ser considerada em reduzir o valor da OCT para detectar alterações quando se baseia somente nessa, porque tem que haver pelo menos 10% de perda para se achar que o paciente progrediu. Também o mesmo ocorre com o campo visual, e para glaucomas moderados, há necessidade de 3 a 6 campos visuais para detectar uma piora de meio decibel. Isso depende da variabilidade dos exames, ou para detectar uma variabilidade, uma piora de menos 0,25 decibéis, há necessidade de 4 a 10 campos visuais. Portanto, a nossa habilidade de medir com precisão a progressão da doença é, no mínimo, moderada. Também a velocidade de progressão medida pelo GPA é inacurada. Assume-se o GPA, o Humphrey com GPA2 oferece uma forma fácil de estimar a velocidade de progressão. Mas para isso é assumido que a velocidade de progressão é linear e uma mudança inicial prediz ou prevê o que vai acontecer depois, como nesse exemplo dado pelo próprio aparelho. Mas isso é incorreto, como nós vamos mostrar nesse slide. A velocidade de progressão real desse paciente foi de menos 1,31 decibéis por ano. Entretanto, se o período de follow-up for entre esses dois pontos, a velocidade de progressão passa a ser a menos 0,31, portanto, subestimada em relação à verdadeira velocidade de progressão. Finalmente, a fidelidade do tratamento não é boa, normalmente, para os pacientes. Vocês podem ver aqui estudos que, quando o paciente está usando uma droga só, ele tem uma fidelidade de 79%, isso cai quando ele usa mais colírios, e mesmo o tempo, o horário que ele deveria usar também, o paciente não é fiel. De tal forma, o paradigma do glaucoma, o manuseio do glaucoma deve ser mudado. É fundamental um tratamento precoce e, obviamente, um diagnóstico precoce. A pressão do paciente deve estar na pressão-alvo, pico de pressão-alvo, não só a pressão baseline do paciente, mas o pico tem que estar dentro do pico alvo do paciente. A necessidade de aumentar a fidelidade do tratamento, preferencialmente com monoterapia, colírios que têm poucos efeitos, baixo custo e, fundamentalmente, a orientação do paciente. Monitorar o campo visual, o nervo óptico e os picos pressóricos de forma apropriada, e com isso tenho certeza que nós reduziremos a taxa de cegueira causada pelo glaucoma. Muito obrigado.